Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e eu quis fazer esse série de vídeos, que eu acho que vão ser uns 3, 4 vídeos mais ou menos, falando sobre a minha experiência que eu fiz intercâmbio pela AULP, Associação de Universidades da Língua Portuguesa. E na época que eu fiz foi bem difícil conseguir informações, eu tinha muito interesse de fazer intercâmbio desde o início da graduação e eu consegui através da ULP, né? E é um programa que para mim na época não foi muito, não tinha tanta divulgação, não era tão conhecido e eu acho que é uma ótima oportunidade. Então eu vou contar um pouquinho sobre como foi que eu consegui descobrir sobre a ULP e como é que funciona o processo, e os próximos vídeos eu vou falando mais ou menos sobre como é que funcionou o intercâmbio. Acho que as primeiras perguntas que normalmente surgem, né, quando a gente quer fazer intercâmbio é por onde, como, quanto. E no meu caso, eu estudava numa particular e eu tinha muito interesse dentro da pesquisa e tudo, então eu percebi que na pesquisa funcionava melhor numa pública e aí eu tentei passar para uma federal até que eu consegui. Desde o início da graduação, desde quando eu estava na particular, eu já procurava sobre intercâmbio e tentei vários processos, só que sempre empacava alguma coisa e eu nunca conseguia necessariamente a vaga. Quando eu passei para uma federal, eu desanimei um pouquinho porque o meu CR, né, o meu rendimento geral, ele ficou em zero porque eu não tinha nota nenhuma, então eu desanimei em conseguir alguma bolsa. Alguma oportunidade nesse sentido. Mas eu sempre procurei sobre, sempre segui páginas sobre, sempre vi notícias sobre, na internet mesmo, e eventualmente eu encontrei pela plataforma 9, que é uma plataforma que fala sobre notícias da língua portuguesa especificamente, e oportunidades de congresso, oportunidades de bolsa, oportunidade de pesquisa. Por lá eu encontrei essa da ULP que falava sobre intercâmbio, que é possível para graduação e para pós-graduação. A ULP ela faz esse intercâmbio entre entre universidades, né, da língua portuguesa, e o período máximo que pode durar o intercâmbio ele é de 6 meses, e é importante dizer que ela não dá necessariamente bolsa, ela oferece apoio. Então, existem as universidades que participam do programa, e dentro dessas universidades existe uma tabela onde mostram qual o apoio cada universidade presta. Né? No caso, eles dão 3 tipos de apoio. Um é a isenção das taxas universitárias, o outro era a isenção ou então um valor, né, para você ou comer na universidade, se ela tiver um refeitório, ou então um valor que eles dão para que você gaste com alimentação. E a mesma coisa funciona para hospedagem, ou se eles tiverem um local de hospedagem que a universidade tenha, eles vão proporcionar isso para você, ou então vão dar um valor para que você pague essa hospedagem. Não são todas as universidades que oferecem os 3 tipos de apoio, então é importante dar uma olhadinha na tabela para saber quais universidades oferecem o quê. É importante comunicar que, pelo menos na época que eu fiz, não tinha nenhuma cláusula que impedisse, por exemplo, que eu conseguisse outro tipo de bolsa, outro tipo de apoio para realizar esse intercâmbio. Eu resolvi dar uma olhadinha com vocês dentro da página da ULP para a gente entender melhor como é que funciona o intercâmbio, e vou contando um pouquinho também como foi que eu fui fazendo, mas dando uma atualizada sobre como é que o que eles estão pedindo agora. Aqui no site da ULP dá para ver que eles têm. Vai ter aqui essa série de notícias, né? Enfim, chamada de artigo, várias coisas relacionadas a essa questão acadêmica, essa questão de universidade. E aqui dentro eles vão ter essa modalidade aqui, que é justamente a mobilidade da ULP, que é a Associação das Universidades de Língua Portuguesa. E eles propõem esse programa de mobilidade que abrange exclusivamente o intercâmbio de alunos entre instituições dos países de língua portuguesa e Macau, né, o programa AULP. E aí, entrando aqui no site da ULP, ele tem aqui praticamente toda a explicação. Eu acho que dentre os processos que eu tentei, né, de intercâmbio, esse da ULP é um dos mais simples, né, tanto de forma de processo, sabe? Ele não pede tanta documentação, ele não pede muitas coisas mirabolantes, e é uma coisa bem objetiva. Então, ele tem várias informações necessárias na própria página do site, né, da associação. E então a gente tem aqui o programa de mobilidade. Ele vai dar uma explicada aqui como é que funciona esse programa de mobilidade. Ele fala que o programa já está disponível. É importante entender que esse é um programa que ele fica aberto durante todo o ano, sabe? Ele encerra 2 vezes por ano e ele tem um limite de vagas. Eu não lembro se na minha época tinha, mas recentemente eu dei uma olhada e eu vi que ele tem um limite de vagas agora. Então, bora dar uma olhada aqui. A gente está olhando o programa de OLP e vamos ver efetivamente a página do programa, que é Mobilidade OLP. Aqui ele vai dar uma explicação como é que funciona o programa, quais são os objetivos, o regulamento. Ele mostra um passo a passo
tá? A gente vai atrás desse passo a passo, procedimento, candidatura de procedimento. E ele mostra aqui um passo a passo, que são de 13 passos para você, desde o processo que você se candidata, que você é aceito e que você realiza o intercâmbio, que você retorna ao seu país de origem, à sua universidade de origem. E aqui ele vai contar umas coisinhas. Uma delas que eu comentei que é importante é que você se candidata e você pode se candidatar, se encerra em 2 períodos do ano. Por exemplo, se você quer ir para o segundo semestre, você tem que se candidatar antes de 30 de abril, e se você quer ir para o primeiro semestre, tem que ser antes de 30 de outubro. É mais ou menos isso. Só que ele tem um limite de vagas, então, tipo, essa candidatura ela fica aberta até o máximo de 500 candidaturas por edição, né? E máximo de 10 candidaturas por instituição de acolhimento. Então, os estudantes devem ver a tabela de vagas, que ele diz aqui que vai estar disponível em breve. E aqui ele explica sobre essa questão que eu expliquei. Primeiro semestre, 30 de abril, segundo semestre, 30 de setembro. Pra gente que é do Brasil, é importante a gente entender um pouquinho dessa diferença, porque aqui no Brasil a gente costuma ter os inícios e finais de semestre diferentes do exterior, né? Normalmente aqui pra gente ele é março, junho, e aí volta em agosto, dezembro, e pra lá pra ele se inicia em setembro e vai até ali janeiro, fevereiro. E depois tem um período de novo que volta, é uma mini férias eu acho que acontece ali, e aí ele volta e vai ali até junho, se eu não me engano. É uma checagem que é preciso fazer. E, bom, aqui ele vai basicamente dar uma tabela das universidades que fazem parte. Você precisa ver se a sua instituição ela faz parte desse acordo. E aqui ele já via websites oficiais das instituições, ou seja, você tem que ver se a sua instituição ela faz parte desse programa. Se ela faz parte, você tem que ver quais universidades seriam do seu interesse, quais países seriam do seu interesse, para que você possa fazer essa mobilidade. E aí você tem que fazer um match, né? Tipo, eu fazia arquitetura e urbanismo, então eu tive que procurar universidades e cursos que essas universidades tivessem, que tivessem dentro dessa área da arquitetura e urbanismo. Na época que eu fiz, só via uma universidade que fazia arquitetura e urbanismo especificamente, mas tinha outras 2 áreas que eram correlatas. Uma era arquitetura paisagística e outra era relacionado à tecnologia da construção. No final das contas, eu acabei fazendo conservação e restauro. Conservação e restauro tem também relação com arquitetura e urbanismo e valeu pra mim. Então, tipo, talvez não precise ser 100% aquele curso, mas tem que ter matérias que você precisa acreditar no seu curso, na sua universidade de origem. E essa conversa sobre essa acreditação de disciplinas é importante que você tenha com a sua universidade de origem, com a sua universidade que você está indo e com a ULP. Na época que eu fiz, foi super tranquilo, assim, a ULP foi muito tranquila em relação a não ser o mesmo curso, em relação a eu pegar disciplinas que não eram necessariamente do mesmo curso para fazer esse match. E é preciso essa comunicação para que não ocorra, por exemplo, de você se inscrever para uma disciplina, chegar lá e a sua universidade não aceitar a correspondência dela. Então aqui ele tem a lista de universidades, inclusive ele vai dar um mapa aqui. Eu achei massa esse mapa, na minha época não tinha, na verdade tinha que ver por países, era uma parada de pesquisa diferente. Mas ele mostra aqui quais são os países, então, né? A gente vê aqui que tem vários no Brasil, e tem Portugal, e tem alguns na África, e tem Macau. E aí é preciso ver quais são, enfim, as universidades para você compreender quais fazem parte e quais cursos elas têm. Pesquisa da oferta curricular das instituições, é isso que eu comentei sobre pesquisar sobre esse match, né, da grade curricular. Você tem que ver aquela lista, ver a universidade de interesse, ver que tem o seu curso, e aí você tem que fazer esse match da grade curricular. Feito isso, você tem que também consultar a tabela de apoios, que foi a tabela que eu comentei no início. Essa tabela ela vai dizer para você quais são os apoios que cada uma oferece. Documentação. A documentação exigida, ela é simples. Se não me engano, são só 3 documentos, e aqui ele está explicando. Comprovativo de habilidades acadêmicas, ou seja, você tem que ter o documento que mostra a finalização do seu último ensino, né, tipo ensino médio, se você estiver na graduação, ou certificado de graduação, se você estiver na pós-graduação. E ele fala aqui que pode também incluir comprovativo de participação, conferência, estágio, curso de cultura de direção, curso de formação, entre outros. Comprovativo de matrícula, né? Tem que ter a declaração de inscrição no semestre que você está, ou seja, você tem que comprovar que você está efetivamente naquela instituição participante do programa. E a carta de motivação. É isso. É super tranquilo.
Eles não pedem aqui nenhum RG, né, nenhum rendimento geral padrão. Tipo assim, não tem, tem que ter no mínimo 7, tem no mínimo 8, no mínimo 9. Não, eles só supõem que o estudante ele tenha um bom CR. Isso não é eliminatório. E aí é a grande questão. Você coloca toda essa documentação, se inscreve, né, vai preenchendo seus dados, e aí a universidade vai avaliar, de acordo com os outros candidatos, enfim, de acordo com os critérios de cada universidade, se o seu perfil vai ser aceito ou não. É importante comentar também que aqui são você escolhe 3 universidades, então você tem que escolher por ordem de preferência. Ele está explicando aqui, por exemplo, nesse número 7. Após o período de análise de candidaturas, as IEs, elas têm um período para retornar, né, para a ULP sobre essas candidaturas, que é um período de 20 dias. Então, vai assim sucessivamente até chegar à terceira opção, porque você tem a possibilidade de escolher 3 universidades por ordem de prioridade. Caso você não seja aceito de primeira, você pode se matricular novamente, né, no próximo processo. E isso é bem interessante, porque aí você talvez não tenha conseguido na primeira, mas você pode continuar tentando em próximos semestres. Isso é muito válido, por exemplo, para quem ainda está no início do curso. Eu, no caso, tentei já muito no final, já estava ali pelo 7º semestre. Mas para quem está no início do curso, isso é ótimo. E para quem consegue visualizar qual é o período da faculdade que é melhor para fazer o intercâmbio. Por exemplo, tem tal universidade, mas ela dá tais disciplinas nesse período aqui e fica melhor para que eu demete no mesmo semestre e isso não atrasa a graduação, sabe? Também é possível, por exemplo, de você pegar um semestre que não dê para fazer todo 100% daquele seu semestre. É importante saber isso quando a gente faz intercâmbio. Talvez, por exemplo, você tenha 5 disciplinas na sua universidade de origem no 7º semestre. E aí você vai fazer intercâmbio naquela universidade, e naquela universidade você só consegue 3 disciplinas para acreditar dessas 5. Essas 2 disciplinas que você fica, você vai ter que conversar com a sua universidade para você ver de fazer nos próximos semestres. Mas você vai conseguir acreditar essas 3 e avaliar se isso é válido para os seus objetivos, né, profissionais, enfim, todos os seus interesses. E bom, o site do LP, então, ele oferece todos esses passos. Ele tem um processo super simples. É uma questão mais de muita atenção e muita conversa entre as universidades. Eu, pelo menos no período que eu fiz, tive que ter muito diálogo, tanto com o setor de mobilidade da minha universidade, como com a LP, como com o setor de mobilidade da universidade que me acolheu. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos custos, porque é importante dizer que isso não, como eu comentei, isso não é necessariamente uma bolsa, né? É uma tabela de apoio. E eu tive sim que desembolsar um valor para conseguir arcar com o resto do intercâmbio, né? Então, porque o intercâmbio, ele, por exemplo, não cobria passagem aérea, não cobria outros gastos que não fossem aqueles que estão lá na tabela de apoio. Porém, a própria ULP, ela oferece uma bolsa de passagem aérea para um número menor de pessoas. Se eu não me engano, são 5 ou 4 bolsas, acho que dá para confirmar aqui no site. E essa bolsa, ela pode ser feita, tem um prazo certinho que você se candidata, você automaticamente se está colocado desde que você já tenha o visto, né? Então você tem que ter o visto primeiro para você poder se colocar para essa bolsa. Então tem um prazo para você fazer isso. E essa questão da documentação que você precisa, desde o momento que você é aprovado, para você conseguir se candidatar também, né? Estar apto a essa bolsa de passagem aérea é um momento importante para que você consiga economizar, né? Mais um ponto para economizar. Agora, eu ainda vou fazer outros 2 vídeos sobre como é que foi o processo de negociação com a universidade e como é que foi efetivamente o intercâmbio e também estabelecer a questão de custos. Mas é importante dizer, por exemplo, que eu tive colegas que começaram com a LP, começaram com a sua universidade de origem, começaram com a instituição de origem, para que eles pudessem dar uma pausa, digamos assim, olha, eu não consegui dinheiro suficiente para ir nesse semestre, se haveria a possibilidade de ir no próximo. Então, tive colegas que conseguiram fazer isso. Né? É o tempo que você consegue, talvez, para ter mais 6 meses, para você conseguir juntar mais dinheiro para conseguir efetivar aquele intercâmbio. Gente, o objetivo desse vídeo ele foi conseguir falar sobre como é que funcionava, dar já esse start de o que é a mobilidade pela ULP. E tem muitas informações práticas que você consegue lá pelo site. Se houver alguma coisa que eu puder ajudar, que quiserem perguntar, podem colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Mas tem muita informação e lá no próprio site, e é um processo super tranquilo, de documentação mínima e que é fácil de compreender. Então, recomendo bastante para quem está procurando esse intercâmbio e conseguindo viabilizar, né, esse processo, que é um processo muito legal. É isso, até o próximo vídeo.